Querido irmão, querida irmã, para esse domingo da solenidade da Ascensão do Senhor, nesse dia 12 de maio, dia das mães, dia mundial das comunicações sociais, início da semana de oração pela unidade dos cristãos, também dia mundial da enfermagem e da enfermeira, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as últimas informações do Evangelho de Marcos parecem refletir a realidade que a igreja primitiva estava vivendo. O breve texto registra o envio dos 11 discípulos para proclamarem o Evangelho em todo o mundo. Elenca alguns sinais prodigiosos que vão acompanhar os missionários. Resume o relato da ascensão de Jesus. Finalmente, menciona a confirmação das anteriores promessas de Jesus. O Senhor agia com eles e confirmava a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. A ascensão de Jesus não o afasta do nosso mundo, ao contrário, torna-o sempre presente de modo ilimitado. Cabe a nós prolongarmos a prática de Jesus, com a garantia de sua constante e animadora presença, utilizando todos os meios e técnicas que o progresso humano põe à nossa disposição. Querido irmão, querida irmã, a solenidade da Ascensão do Senhor é a plenitude do mistério pascal, em que Cristo leva a humanidade para o seio do Deus Trino. O triunfo de Cristo é o ponto aonde deve chegar cada ser humano na plenitude de suas potencialidades. O evangelista destaca a missão dos discípulos após a partida de Jesus para o encontro definitivo com o Pai. Lutar contra o mal, curar as dores, praticar a justiça, instaurar a paz, trabalhar pela solidariedade em oposição ao egoísmo e ao desamor. O anúncio do Evangelho é para todos os povos e para todos os tempos. Nenhum batizado pode mais ficar parado olhando para o céu. É missão do cristão impregnar os corações e a sociedade com os valores do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia: como você avalia sua participação no anúncio e na prática do Evangelho? E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, terminada a tua missão na terra, voltas para junto do Pai, sem deixares de permanecer em nosso coração, e onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em teu nome. Obrigado, Senhor. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia, dessa solenidade da Ascensão do Senhor, nesse dia 12 de maio, Dia das Mães, Dia Mundial das Comunicações Sociais, início da semana de oração pela unidade dos cristãos e também o Dia Mundial da Enfermagem e da Enfermeira, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados na primeira leitura, Atos capítulo 1, do versículo 1 a 11, o Salmo responsorial, Salmo 46, a segunda leitura, Efésios 1, 17 a 23, o texto de Marcos capítulo 16, 15 a 20. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o domingo da Ascensão do Senhor é a celebração da elevação definitiva de Jesus junto ao Pai, não como uma despedida, mas uma concretização da sua vitória e da nossa, como discípulos e missionários dele. Assim, a elevação de Jesus não significa distanciamento, mas aproximação definitiva, pois com a ascensão do Senhor se cumpre por completa a promessa de Deus. Vimos até agora, durante as 6 semanas da Páscoa, Jesus aparecendo insistentemente aos seus discípulos e apontando provas da sua ressurreição. Tudo isso para que eles não duvidassem de que, de fato, ele ressuscitou. E uma vez tendo essa certeza, eles dariam continuidade à sua missão, levando aos confins da terra o anúncio de sua palavra. Com a sua ascensão, Jesus deixa de insistir ou de aparecer como antes, pois confia que os discípulos já não têm mais dúvidas sobre a sua ressurreição. Assim sendo, a festa da Ascensão do Senhor marca não apenas a ida definitiva de Jesus para junto do Pai, mas é um marco da certeza
certeza dos discípulos da ressurreição de Cristo. Com essa festa, nós também podemos deixar de procurar sinais ou provas da ressurreição e podemos ir confiantes para a missão, na certeza de que o ressuscitado, de junto do Pai, caminha conosco em espírito. Esse Espírito que ele enviará de junto do Pai, como veremos no próximo domingo, com a solenidade de Pentecostes. Desse modo, celebramos a partir de hoje três grandes festas do nosso calendário litúrgico: a Ascensão, Pentecostes e a Santíssima Trindade. Depois retomaremos o tempo comum, cuja característica principal é a vida pública de Jesus, a sua missão e a nossa. Temos, assim, com a festa de hoje, o marco inicial para a nossa missão, na certeza da ressurreição. Podemos então resumir a ascensão como certeza da ressurreição e fundamento da missão. E é por essa razão que a missão, ou o envio para a missão, é o tema principal que marca a liturgia deste domingo. Na primeira leitura do início do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas se encarrega de dizer aos amigos de Jesus, ou seja, aos seus discípulos, a cada um de nós, que ele já tratou de tudo sobre Jesus no seu primeiro livro. Seu primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Ali nós encontramos desde o nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição de Jesus, até a sua ascensão aos céus. Acompanhamos seus passos durante seu peregrinar até o Calvário e ressuscitamos com ele na sua ascensão. Por isso, a liturgia insiste em dizer que a sua ascensão já é nossa vitória. No início dessa leitura, Lucas se dirige a Teófilo. Teófilo não é uma pessoa específica. A palavra Teófilo significa amigos de Deus. Ou, em outras palavras, discípulos de Jesus. Theo significa Deus e Philos significa amigos. Assim sendo, Lucas dá esse recado aos amigos de Deus, como já foi dito. Esclarecida essa primeira questão, entramos no texto e vemos que ele descreve passo a passo a ascensão do Senhor. Foi uma espécie de memória de tudo que já vimos desde o primeiro domingo da Páscoa. Ou seja, as sucessivas aparições de Jesus, as instruções dadas aos discípulos, até que eles se convencessem de que Jesus de fato tinha ressuscitado. Durante essas aparições, encontramos uma espécie de catequese para os discípulos, ensinando-os a serem missionários e como levar adiante a sua proposta, ou seja, como deveriam agir. Com essas instruções finais é que eles vão para a missão aos confins da terra, ou seja, por toda parte. Esse legado chegou até nós, seus discípulos e missionários. Além disso, nessas recomendações, Jesus confirma que eles receberam o Espírito Santo, o qual nós veremos com mais ênfase no próximo domingo. Nestes textos de hoje, a recomendação fundamental é o anúncio. Que ninguém fique preocupado com outras coisas, como, por exemplo, a restauração de Jerusalém ou o fim do mundo. A essência da missão é o anúncio de um novo mundo, mas sem data e hora para acontecer. Depois dessas recomendações finais, Jesus é levado para o céu sob as vistas deles. Eles continuavam a olhar para cima, até que homens vestidos de branco aparecem e pedem para que deixem de olhar para o alto e olhem para a frente, pois de graça, porque de agora em diante eles precisariam olhar adiante para o mundo e não para o céu, pois Jesus agora se encontraria no rosto de cada irmão que sofre. Temos aqui um alerta para não nos prendermos a uma religião que só olha para o alto, sem olhar em sua volta. Quem não se compromete em diminuir o sofrimento dos irmãos aqui e ficam buscando Deus fora do mundo, não conseguirá enxergá-lo. A missão consiste nesse compromisso de ir ao encontro dos que sofrem. Por isso, não podemos ficar olhando somente para o alto, alienados da realidade que nos cerca. Eis uma oportunidade que temos de ajudar os co-irmãos do Rio Grande do Sul,
vítimas dessa tragédia, com as enchentes, com as águas. Então é o momento da solidariedade, de levar esperança. Isso aí faz parte da missão nossa, humanitária. Quem busca Deus apenas no céu perde importantes oportunidades de encontrá-lo aqui na terra. A carta aos Efésios, da segunda leitura, mostra que Deus nos deu um espírito de sabedoria, exatamente para sabermos distinguir essas situações e não nos prender a espiritualidades vazias de compromisso, pois é o compromisso com os irmãos que vai nos revelar a Deus e nos fazer conhecê-lo profundamente. Quem estuda uma teologia desconectada do mundo dificilmente vai conhecer Deus. Poderá saber teorias abstratas sobre Deus, mas dificilmente fará a experiência de Deus. Por essa razão, há muitos teólogos que falam muito bem de Deus, mas não o conhecem, pois conhecem apenas teorias sobre ele. O encontro com Deus se faz na missão, no encontro com os irmãos, no dia a dia da vida, se comprometendo com as mesmas causas com que Jesus se comprometeu durante a sua vida pública. Assim sendo, precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos e ilumine a nossa mente, diz essa segunda leitura. Assim não ficaremos apenas na teoria e poderemos compreender a esperança para a qual ele nos chamou. Somente assim vamos compreender a riqueza da herança que Jesus nos deixou ao ir definitivamente para junto do Pai. Ele foi, mas não deixou órfãos nem abandonados. Foi e enviou o Espírito Santo para que nos guie e aponte o caminho. Com a ascensão, Cristo adentra aos céus e se assenta à direita do Pai, muito acima de qualquer outro poder. Com essa certeza, podemos seguir adiante na nossa missão, pois Ele nos dá a sua força para seguir adiante, conforme mostra o Evangelho de hoje. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Com essa ordem, o Evangelho mostra o legado da ascensão do Senhor. Ele vai para junto do Pai e nos confia essa árdua responsabilidade, sermos os continuadores de sua missão. Muitos sinais nos acompanharão nessa missão, entre eles a força para expulsar os males que atingem a humanidade, como, por exemplo, as mais diferentes formas de demônios. São muitos os demônios que continuam a possuir e a dominar as pessoas, e esses precisam ser expulsos para que as pessoas tenham vida em plenitude. Isso se faz falando uma nova língua, a língua que Jesus ensinou, ou seja, a linguagem do amor. Quem fala a língua do amor fala com autoridade, consegue enfrentar situações difíceis e até mesmo perigosas, e nada lhe fará mal. Agindo assim, teremos mãos curativas, ou seja, mãos solidárias, capazes de estender aos que sofrem, aos necessitados, devolvendo-lhes a esperança e a vida. Temos assim no Evangelho de hoje a essência da missão. Jesus, depois de dar essas recomendações finais, foi levado para junto do Pai com a certeza de que seus discípulos continuariam sua missão. Os discípulos foram em missão, pregando por toda parte e sentindo a presença de Deus que os ajudava. Assim sendo, o desafio que a liturgia deste domingo nos apresenta é o da continuidade da missão de Jesus. Hoje aqui nós nos encontramos com ele como os primeiros discípulos. Ele nos falou através das leituras, comungamos com ele, isto é, fizemos comunhão com ele, assumindo esse compromisso. Resta-nos, portanto, sair daqui com essa certeza e levar adiante o compromisso assumido. Desse modo, a ascensão do Senhor confere à nossa vida um grande significado, nos ascendendo junto com Ele ao Pai, através do nosso compromisso de discípulos. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, torna-me discípulo consciente da tarefa de levar adiante tua missão de servidor da humanidade sofredora. Amém.